Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao IEP para mais uma tarde de conversa, de diálogo sobre o Evangelho de Jesus. Eu não sou palestrante, eu sou conversador, eu gosto de conversar, e conversa pressupõe alternância. Eu falo, vocês falam também, viu, minha gente? Então nada de ficar só escutando e não se posicionar diante das coisas que a gente vai falar aqui. O Evangelho de hoje está consubstanciado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aflitos. E quem são esses aflitos? Esses aflitos somos todos nós que habitamos este planeta, em ambos os planos, tanto no plano físico, nós aqui que estamos no plano físico, que estamos nos vendo, quanto também aqueles que habitam o plano espiritual, que também estão aqui, eles estão nos vendo, mas a maioria de nós não está vendo eles. Mas tem algumas pessoas por aqui que conseguem ver. Então, é justamente esse público que nós chamamos de aflitos, cujo Sermão da Montanha, Jesus se referiu a todas essas pessoas como bem-aventurados aflitos. E ele justificou no Sermão da Montanha porque os aflitos são bem-aventurados. E aí vem uma pergunta: será que todas as aflições, todos aqueles que possuem aflições são bem-aventurados de conformidade com o que Cristo falou no Evangelho, no Sermão do Monte? E aí a gente vai ouvir uma leitura que a gente vai fazer aqui acerca de um espírito que deu uma comunicação para Kardec justamente sobre esse assunto, aflição, né? Então ele vai nos falar sobre tormentos voluntários. E que são tormentos voluntários? Tormentos voluntários são aquelas aflições que nós mesmos causamos para nós mesmos. São aflições que nós somos os responsáveis por elas existirem. Nós somos os construtores. E não são dores, sofrimentos que nós recebemos pela ação dos outros. São dores e sofrimentos causados por nós mesmos. Então, esse espírito que deu a comunicação, ele se chama Fenelon, né? Ele era um padre, quando ele esteve encarnado, ele era um padre católico. Ele foi ordenado padre com 24 anos. E ele viveu encarnado na Terra no século 17, não, 16, meados do século 16, 1750 a 1715, século 16. E ele era um filósofo, apesar de novo, ele era filósofo. E ele era um educador por excelência. E a maior preocupação dele, aquilo que ele mais trabalhava, era com a educação das mulheres. Porque a época dele, mulher, pouquíssimas mesmo, sabiam ler. Quase nenhuma sabia escrever, né? Então, naquela época, as mulheres eram relegadas tão somente aos afazeres domésticos, a satisfazer as necessidades da família. Então, esse era o papel da mulher. E ele não se contentava com isso. Ele achava que devia esclarecer, ele devia educar. E ele propôs um método de educação para mulheres, né? Isso na época dele. Então, ele já tinha essa preocupação iluminista da igualdade dos sexos, da necessidade de homens e mulheres progredirem juntos, porque nós espíritas acreditamos que no mundo espiritual essa questão de sexo é irrelevante. Homens e mulheres são espíritos extremamente potencializados.
Então, por que aqui, em função de uma educação patriarcal extremamente forte, a gente busca submeter as mulheres ao patriarcado masculino? Então isso não é correto. Daí muitas das aflições que nós sofremos. Esse comportamento orgulhoso que nós temos de achar que outros seres que conosco habitam o planeta são inferiores. Ninguém é inferior a ninguém. Pode não ter tido toda a potencialidade como espírito explorada, mas aí sofre o julgamento das pessoas. Então ele traz uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente sobre tormentos voluntários, tormentos causados por nós, que eu vou ler alguns trechos e depois a gente vai comentar. Diz assim no item 23 do Evangelho: o homem está sempre em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cotejo inevitável desta vida, o homem, ao menos, poderia usufruir de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, ele as busca nos prazeres materiais, em vez de procurá-los nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, perenes. Em lugar de procurar a paz no coração, única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar em si, propositadamente, tormentos que só ele caberia evitar. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele que é sempre rico, pois se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm ainda menos. É calmo porque não cria as necessidades quiméricas. A calma em meio à tempestade da vida, não é a felicidade, por acaso? Fenelon, Lyon, 1860. Nessa mensagem que Fenelon nos traz aqui, ele se refere aos tormentos, aqueles sofrimentos, as privações, as penas, as dores, as torturas que nós criamos para nós mesmos, as nossas inquietações, como consequência das ações negativas que buscamos usufruir quando encarnados. Uma vez que nós vemos a ideia de que na Terra não existe uma felicidade absoluta, e a felicidade absoluta nós só conseguiremos usufruir dela quando formos espíritos puros. Por ora, nós somos espíritos habitantes de um mundo de expiações e provas. Então, nós estamos ainda num planeta dominado pelo equívoco, dominado pelo mal, dominado pelas forças contrárias à felicidade. Precisamos ainda avançar bastante para ter essa felicidade completa, que nos é legada, ou que é o determinismo apresentado pelas promessas do Cristo para todos nós, né? Então ainda temos que habitar um mundo de regeneração que já começou. Temos que habitar depois um mundo feliz, onde a felicidade começa a campear no coração de todas as pessoas, mas ainda não de forma integral. E, finalmente, habitar um mundo celeste, onde todos serão felizes, onde todos vibram
felicidade e vibrar pela felicidade é justamente contemplar integralmente dentro de si aquele mandamento que Jesus pronunciou quando questionado pelos fariseus. Os fariseus questionaram Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Isso se referindo à lei mosaica, né, aos 10 mandamentos. E Jesus, muito sabiamente, respondeu: o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu espírito. E há um outro que lhe é semelhante, quer dizer, semelhante, tem a mesma força: amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que exercer amor incondicional por tudo que existe para poder merecermos ser felizes. E todas as vezes que a gente contraria esse mandamento, nós criamos para nós tormentos voluntários. E não nos damos conta de que nós estamos criando para nós tormentos voluntários. Nós estamos fazendo opção pelo sofrimento, fazendo opção pela dor, opção pela amargura. E isso aí não facilita em nada a nossa caminhada. Porque quando a gente faz essas opções desequilibradas, as energias que nós enviamos para o universo também são desequilibradas. E a gente sabe, uma lei da física, está na lei de Deus, e na ciência dos homens ela foi pronunciada por um cientista chamado Lavoisier. Ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, quando a gente age desequilibradamente, nós lançamos na psicosfera do planeta energias desequilibradas também. E como nada se perde, essas energias são captadas por outras entidades espirituais não visíveis que gostam dessas energias desequilibradas, porque nós vivemos num planeta cujo desequilíbrio ainda é uma constante. E aí o que acontece? Eles se aproximam de nós. E como não são espíritos com pensamentos elevados, nós entramos no processo de entropia, de desequilíbrio também. E aí fazemos mais coisa errada, mais coisa errada. Então, esses tormentos, essas dores, são dores criadas por nós mesmos. E aí depois, não, eu nunca fiz isso. Ninguém conhece mais da gente, de cada um, do que nós mesmos. Nós sabemos o nível dos nossos pensamentos. Nós sabemos a qualidade dos nossos pensamentos. Também sabemos da força que fazemos para combater esses pensamentos nefastos, esses pensamentos desconcertantes. Então, a transformação nossa, de modo que nós possamos usufruir esses momentos de felicidade, é justamente o combate que nós travamos na nossa intimidade, na modificação desses nossos pensamentos, na modificação dessas nossas vontades. A gente viu aqui na leitura do Fenelon, que ele diz que os espíritos que constroem esses tormentos voluntários, eles buscam uma felicidade imediata, mas uma felicidade gratuita. E muitas vezes essa felicidade gratuita e imediata que buscam, ela chega à custa da dor de muitas outras pessoas. Porque quando a gente inveja o que o outro tem, na verdade, a gente quer se apropriar daquilo. A vontade nossa é ter aquilo. Mas a gente não sabe quais foram os esforços que o outro teve para conseguir aquilo. O esforço a gente não quer. A gente quer o objeto. A gente quer o bem.
A gente quer o sentimento que aquele bem pronunciou para aquela pessoa. E aí a gente entra em estado de entropia. E aí a gente faz aquelas vibrações más, aquelas vibrações desequilibradas. E aí a gente se pergunta, mas por que eu não sou feliz? Eu consegui tudo o que eu quero, mas continuo não sendo feliz. Porque a gente vê assim, se posse, se dinheiro, se carro, se casa, se bens materiais fossem motivo de felicidade, não havia suicídio no meio dessas pessoas. Só pobres se suicidavam. E quando a gente vai analisar as estatísticas de suicídio, onde está o maior agrupamento das pessoas que se suicidam? Entre os mais abonados. Quando a gente fala de suicida, certa vez uma menina de 14 anos, filha de pais de classe média alta, ambos pais eram médicos conceituados, davam tudo de material para essa filha, mas ela com 14 anos se jogou do 17º andar do apartamento em que eles moravam. E aí na carta que ela deixou escrito que ela não era feliz. Porque os pais davam tudo o que ela queria. Tudo que ela pedisse, os pais davam para ela. Mas o que ela mais ansiava, ela não recebia dos pais. Que era companhia, carinho, proteção, por esses momentos de angústia que ela sofria. Ela não podia contar com eles, porque eles estavam sempre ausentes. Quando a gente assume a responsabilidade da paternidade, é justamente para a gente estar próximo dos filhos. A paternidade é um voto de confiança de Deus em nós, para que nós possamos fazer o melhor dos nossos corações para aqueles que estão chegando. Porque frequentemente esses que estão chegam também com dores. E se no início da vida essas dores, ou ainda não começam a sentir essas dores, se eles não sentem que podem confiar nos pais, ou que podem, a qualquer necessidade, contar com os pais, quem é que vai auxiliar essas crianças? E aí entram no processo de entropia, entram nesse processo de materializar todas as necessidades, quando na verdade as nossas necessidades são necessidades de amor, amor incondicional. E amor não é tormento, muito pelo contrário, amor é bênção. Amor livra a cada um de nós dos nossos tormentos. De outra feita, um outro caso, um garoto de 11 anos, estava entrando na puberdade e sofria um bullying terrível dos amigos, porque ele era pequeno. E ele tinha uma ânsia muito grande de desabafar. Aí, certa vez, ele escreveu uma cartinha para ele mesmo, onde ele dizia que ele queria ter nascido um celular. Olha a mentalidade da criança. Ele queria ter nascido um celular, porque os pais dele valorizavam mais o celular do que a presença dele. Quando ele queria chegar para conversar com o pai, deixa meu filho, depois eu converso com você, eu estou resolvendo um negócio aqui. E sempre no celular. A mãe passava o dia todo no celular. E ele não tinha abertura para conversar das dores dele. 11 anos. Como é que se cria uma criança de 11 anos? Como é que ele vai ser no futuro?
rebelde. E aí, mais tarde, começa a devolver para os pais aquilo que ele não recebeu. E aí muitos pais, às vezes, se reclamam que foram postos no asilo pelo filho. Se tivessem criado um filho amoroso, ele não agia desse jeito. E aí quem não presta é o filho. Nunca são os pais. E a gente tem que pensar nessas coisas. Quem eu estou criando? Como eu estou criando? Que sentimentos eu estou nutrindo por aquele que me foi colocado pela misericórdia de Deus, tanto para mim quanto para ele, nesse processo de criação. E aí a gente sempre transfere para o outro a responsabilidade. Nunca assume as nossas responsabilidades. E aí a gente se vê cercado de energias densas que vibram contra a gente, querendo impedir que nós saiamos dessa felicidade. É aquilo que nós chamamos de obsessão ou processo obsessivo. É aquilo que nós chamamos de obsessores, que foi muito bem esclarecido na sexta-feira passada, na reunião aqui. E aí nós começamos a fazer esses questionamentos, mas os questionamentos principais a gente faz só para nós, porque a gente não quer que ninguém saiba das nossas dores. A gente não quer mostrar para as pessoas que somos frágeis, e todos nós somos frágeis. É característica do nosso mundo. Os fortes são aqueles que ludibriam e que vandalizam os fracos. Então a maioria de nós somos fracos. Os desequilibrados são aqueles que tomam da força para subjugar os outros. E frequentemente a gente vê essa subjugação acontecendo nas coisas mais simples. Quantas vezes, eu tenho certeza que vocês já foram testemunhas de acidentes de trânsito que acabam em briga e algumas vezes até em morte. Não morte no acidente, mas morte decorrente da briga ou do acidente. Quantas vezes a gente já não se aborreceu com familiares nossos por posicionamentos assumidos por esses familiares? Quer dizer, a gente quer que todo mundo reze pela nossa cartilha. Mas todos temos livre-arbítrio. É uma faculdade dada por Deus. Está certo que algumas vezes nós utilizamos de forma desequilibrada. Então chegue amorosamente e converse. Aí você ganha um irmão. Se for um filho, você ganha um filho. Todas as vezes que a gente reage de forma amorosa com relação a uma pessoa, nós construímos pontes, não muros. E a nossa vida é essa, construir pontes. Facilitar a caminhada de todos que caminham conosco, porque nós não caminhamos sozinhos. Quando Jesus pronuncia, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, e quando ele pronuncia, eu vou e vou preparar-vos um lugar. São palavras do Cristo com relação a todos aqueles que o seguem, aqueles que se consideram discípulos dele. Quando ele diz que nenhuma ovelha se perderá, ele está querendo dizer que todos, absolutamente todos os espíritos que foram criados por Deus, um dia serão espíritos puros, um dia serão espíritos extremamente felizes. Só que esse dia depende de cada um de nós. Nós construímos a nossa caminhada. Ele nos dá todas as potencialidades para caminharmos, mas as decisões, o arbítrio de o que fazer é individual. Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades para ninguém, são nossas. Nós construímos a nossa escada de Jacó. Nós somos os construtores
desse caminho vibracional que nos leva ao amor incondicional de Deus. E aí, quando nós nos vemos extremamente atormentados, a gente corre para onde? Para o colo de Deus. Não estou dizendo que é nas igrejas, não estou dizendo que é no centro espírita, eu estou dizendo que são as interrogações que nós fazemos para dentro de nós mesmos. E aí a gente busca a mudança, uma mudança que às vezes é dolorida para cada um de nós, mas necessária. A gente aprende com a dor também, mas sobretudo a melhor lição é aquela lição que o amor proporciona para cada um de nós. E quando eu falo amor, eu não estou falando do amor de homem com mulher, eu estou falando do amor do gênero humano, qualquer tipo de amor. O amor caridade, o amor piedade, o amor indulgência, o amor favor, tá vendo? O amor filial, o amor paternal, o amor marital. Qualquer forma de amor é importante, desde que a gente abra os nossos corações e vibre com aquela pessoa para a qual nós estamos direcionando o nosso amor. Não se fechar para sentimentos e, na medida do possível, ensinar a amar, que amor a gente aprende. Certa vez, está terminando o tempo, eu já vou concluir. Certa vez, eu gosto muito das histórias de Chico Xavier. Ele continua vivo, ele tem uma sabedoria ímpar. E das coisas simples, ele nos dava lições assim que a gente leva para o resto da vida. Certa vez perguntaram para ele, uma senhora muito simples, chegou próximo de Chico, e olha que não era fácil falar com ele. A reunião dele começava, vamos dizer assim, 8 horas da noite, a fila para conversar com ele começava às 2 horas da tarde. As pessoas ficavam na fila a partir das 2 da tarde. E essa senhora esperou o dia todo para conversar com ele. Quando ela foi conversar com ele, ela fez uma pergunta. Chico, eu tenho uma pergunta para você. Me desculpe se a pergunta não é nada muito especial, mas eu preciso dessa resposta. Chico, macumba pega? Olha o que ela perguntou. Macumba pega? Aí ele olhou para ela assim e disse assim, minha irmã, ele chamava todo mundo de irmão, minha irmã, você tem uma casa e constrói um muro muito grande na frente da sua casa. Se eu jogar uma pedra no seu muro, essa pedra vai passar? Não, porque o muro protege, Chico. Pois é. Agora, se o seu muro estiver cheio de buracos, a pedra vai passar? Ah, pode ser que passe, sim. Pois é a mesma coisa. A macumba só pega se você estiver desprotegido. Se você estiver com as suas proteções erguidas, nada lhe atinge. E nós, habitantes do planeta, temos preguiça de erguer nossos muros. E de que forma a gente ergue esse muro? Bons pensamentos, boas ações, prece. A prece é um remédio infalível nas nossas vidas. Mas a prece sentida não é só aquela prece verbalizada. Qual a diferença de uma prece verbalizada e uma prece sentida? É você, durante a prece, pensar em cada palavra que você está dizendo, o alcance dela. E a prece verbalizada é aquela que você não está nem... é aquela automatizada. Sabe, não é? Que se acontecer alguma coisa, já lhe chama a atenção, mas você continua dizendo a prece, mas já sai brigando com o menino ou com outra coisa. Uma prece dessa não constrói nada. Então nós temos que nos rechear de sentimentos positivos. Esses constroem, eu não diria nem um muro,
eles constroem uma carapaça em torno da gente. E aí esses espíritos desequilibrados que querem prejudicar a gente, que querem, de alguma forma, cobrar atitudes nossas do passado, eles não conseguem penetrar. Porque a vibração deles já não casa com a vibração nossa. Mas essa proteção, ela só se mantém erguida enquanto nós agirmos de forma firme no bem, como promotores do bem. E aí nós não teremos esses tormentos. Poderemos ter tormentos, mas tormentos involuntários, tormentos produzidos pelos outros, que é responsabilidade de quem produziu. E aí sim vai valer a mensagem de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os aflitos. São esses aflitos cuja aflição foi movida pelo outro, foi criada pelo outro. Aí essa bem-aventurança cabe no meu coração, cabe no coração de todos nós. Que busquemos ser bem-aventurados, que busquemos a força necessária para a nossa transformação no próprio Cristo. E que procuremos, a cada dia que passa, construir um grão de areia de felicidade nas nossas vidas. Ainda não vai ser a felicidade total, mas já seremos homens e mulheres mais felizes do que no dia anterior. Que Deus nos abençoe.